volta com o Alerta em Debate dessa semana, onde nós vamos conversar e tirar dúvidas sobre a lei aprovada pelo Congresso sobre as saidinhas e que o presidente Lula sancionou com vetos essa lei, para restringir a chamada saidinha dos presos em regime semiaberto, que tem o direito de 5 saídas anuais, incluindo para visita a familiares. Os vetos de Lula ainda podem ser derrubados pelo Congresso Nacional. O projeto de lei para restringir a saída de presos foi aprovado no Senado. Enquanto os vetos são analisados por deputados e senadores, vale a lei da forma como foi sancionada pelo presidente. Com isso, os presos continuam a ter direito de visitar a família em feriados e saídas temporárias de 7 dias. Hoje, aqui no Alerta em Debate, nós vamos falar com o professor de Direito e advogado Gabriel Furquim. E eu conto, claro, com a participação da nossa querida Noêmia Gomes. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Noêmia. Boa tarde, Maurícia. Boa tarde a todos que nos acompanham. E também já dou boa tarde para o professor e doutor Gabriel Furquim. Bem-vindo. Sim, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Doutor, eu quero começar com uma pergunta. Esse veto, que o presidente Lula fez, na verdade, ele pegou ali na jugular do projeto, que era justamente o que os parlamentares queriam evitar, essas saídas. Aliás, eles queriam que existisse um rigor maior para poder liberar esses detentos durante essas saidinhas, justamente para evitar, aliás, atendendo um clamor da sociedade, que é grande, e a gente vê um aumento crescente de violência, de roubos, furtos, quando existem esses períodos de saidinha. Então, os parlamentares atenderam o clamor da sociedade, o presidente foi lá e vetou na jugular do projeto, que é justamente a saidinha para ver os familiares, que são 5 por ano, 7 dias, daí mais do que umas férias de um trabalhador registrado em CLT. O que o senhor acha dessa medida? Então, boa tarde novamente. Obrigado pela pergunta, uma excelente pergunta. O projeto previa inicial formas que efetivamente vedariam ou inviabilizariam as saídas temporárias no regime semiaberto. Com todo respeito e entendendo as razões pelas quais pessoas defendem essas restrições, eu me filio ao entendimento de que a saída temporária é um instituto importante para o processo de cumprimento de pena. A saída temporária, ela é o que diferencia em grande medida o regime fechado do semiaberto e tem efeitos positivos no cumprimento de pena. Claro que aqui eu não desconsidero o aumento da violência e esse fenômeno que nós chamamos de criminalidade, mas a restrição desse direito não atenderia, na minha visão, à finalidade que ele se pretende, porque a redução da violência e da criminalidade passaria por alterações mais significativas, como políticas públicas de educação, de renda, de lazer, de moradia, concretizando a dignidade humana e também políticas de acolhimento e de atendimento às vítimas e seus familiares. Então, eu acho que a restrição da saída temporária ela é negativa e descaracteriza a essência do sistema progressivo de pena que vige no Brasil. Então, no Brasil, o sistema ele é progressivo. Temos o regime fechado, semiaberto, o aberto. Imaginemos que uma pessoa tenha sido condenada no regime fechado. Ela atendida a alguns requisitos objetivos e subjetivos, em algum momento ela vai ter direito à progressão para o semiaberto. No semiaberto, daí ela teria direito à saída temporária, para conviver com seus familiares, no sentido de fazer uma reintrodução temperada
à sociedade. Para que as pessoas tenham direito à saída temporária, são avaliados alguns critérios pela direção do estabelecimento. E é feita uma listagem com aquelas pessoas que têm parecer favorável, parecer desfavorável, né? Então, eu entendo que a saída temporária, a vedação da saída temporária, da forma como inicialmente previsto no projeto de lei, seria extremamente negativo. Doutor, desculpa eu interromper, mas é nessa questão, né, senhor, dizendo, eu até concordo que, assim, a pessoa, para ela se voltar a viver em sociedade, ela tem que fazer esse exercício de viver em sociedade. Mas a gente sabe que, na realidade, e a gente tem aí, a realidade comprova, a gente tem um programa de televisão que o tempo todo está fazendo isso e relatando que, numa saidinha a pessoa não voltou e cometeu de novo, né, um ato de infração. Se for só um ato de infração de assalto, não seria bom, mas menos mal. Mas acontece que isso pode acontecer da pessoa cometer um assassinato e colocar a vida de outras pessoas em risco nessa volta dela de progressão para poder ser uma pessoa melhor e ter a possibilidade de convivência novamente em sociedade. E tá certo também, eu concordo que a educação passa por todo esse sistema, que a gente precisa mesmo ter uma sociedade que tenha acesso a todas as possibilidades de educação para evitar que tenha para ter oportunidades e que não caia na vida do crime. E daí a gente passa por toda a questão social, questão de emprego, que faz com que que empurre a pessoa para a marginalidade. Mas nessa questão hoje que nós vivemos, né? Ok, é interessante que essa pessoa volte para a sociedade e a gente tem aí essa realidade de que pode acontecer, não está descartada a possibilidade dessa pessoa não voltar e ela cometer um crime mais grave. De repente, ela entrou por um motivo e daí, quando ela volta, ela faz uma outra coisa pior na rua. E daí todo mundo vem, a sociedade vem, a opinião pública vem, olha, estava na saidinha e cometeu isso, né? Então, eu imagino também que os políticos fiquem ali encurralados, porque tem que dar uma resposta para a opinião pública e a gente também tem essa questão da sociedade. O que está errado, doutor? Porque a gente sabe que vai continuar acontecendo. O que está errado? O que precisa melhorar? São leis, a gente o tempo todo, quando isso não dá certo, a gente pega e vai lá e faz uma lei nova. A gente não, né? Os nossos representantes. E de lei em lei a gente vai e não consegue resolver. O que está errado nisso? É interessante a sua abordagem, porque ela toca num tema que é muito sensível para aquelas pessoas que estudam criminologia, né, que estudam justamente esse fenômeno. Lá na criminologia, no direito penal, tem um tema chamado direito penal de emergência ou direito penal simbólico, que são aquelas situações em que leis são criadas apenas para atender um clamor, mas sem efeito concreto de melhoria real para as pessoas e para a sociedade. Quando nós estruturamos uma lei penal, geralmente não se reflete sobre o impacto social e econômico dessas leis, né? Não são feitos estudos aprofundados sobre o impacto. Se nós teremos que construir mais presídios, se nós teremos que melhorar as qualidades dos que existem, né? Se vai precisar de um orçamento maior. Então, geralmente não são feitos esses estudos. E daí essa lei ela não se torna eficiente, eficaz, né? E também a questão da violência, da criminalidade, não é só uma questão de lei, é uma questão estrutural, né? De combater as razões estruturais que faz com que as pessoas adotem esses comportamentos negativos. E daí nós precisamos de políticas públicas efetivas, que é trabalho, salário digno, moradia, educação, que nós já abordamos. Então, a questão
é muito mais estrutural do que a ausência de leis. E nós também poderíamos ter tentado melhorar o instituto da saída temporária tal como ele já estava previsto, né? Então, melhorar as questões de fiscalização daquelas pessoas que saíram, conscientização sobre os deveres e as regras da saída temporária, tudo mais. E daí tem uma outra questão na sua fala, que é muito interessante, que é, de fato, nós não conseguimos, infelizmente, prever quando e se as pessoas adotarão um comportamento negativo, um comportamento criminoso, porque nós não temos instrumentos capazes de predizer o futuro, né? Então, nós não podemos dizer que o fato de uma pessoa ter cometido um crime de tal natureza, necessariamente ela vai reproduzir aquele comportamento negativo no futuro, né? Então, assim, nós temos que melhorar as questões estruturais, melhorar o acolhimento às vítimas e seus familiares, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de acolhimento mais amplo, mas também melhorar as condições das prisões e também implementar direitos que sejam importantes no processo de ressocialização. Mas, doutor, o senhor tocou nesse assunto de ressocialização, ele é extremamente importante, a gente concorda com isso, né? Todos nós temos direitos e deveres, inclusive as pessoas que estão aí dentro do sistema prisional, mas como a Noêmia bem colocou, a gente apresenta, né? A gente tem um programa diário sobre matérias policiais, sobre segurança pública, e assim, é muito triste a gente noticiar, por exemplo, uma pessoa que foi condenada, por exemplo, há 20 anos por um crime sexual. Aí ela tem um bom comportamento dentro do que funciona hoje. Tem um bom comportamento, deve passar aí por uma... tem as psicólogas, né, nas unidades prisionais, inclusive, e aí decidem que essa pessoa ela tem direito à saidinha. Aí, durante a saidinha, ela comete outro crime de abuso sexual, né? Durante a saidinha, ela comete outro homicídio, sendo que ela já tinha sido condenada por homicídio. Então, a gente fica refletindo, poxa, mas se essa pessoa estivesse cumprindo integralmente a pena pelo crime, porque são crimes hediondos, homicídio, abuso sexual, abuso infantil, se ela estivesse cumprindo integralmente a pena, outras pessoas não seriam vítimas, né, desse detento. Na prática, de uma forma mais a curto prazo, o que poderia ser feito para poder resolver isso, além de fazer algumas alterações em quem pode ou quem não pode sair nesses períodos? Uma questão que é importante estabelecer como premissa é que as pessoas que defendem a permanência da saída temporária tal como ela estava prevista, não necessariamente concordam com comportamentos errados, criminosos e equivocados. Pensam, na verdade, a reestruturação do sistema prisional a partir de uma perspectiva democrática e atrelada aos direitos humanos, inclusive preocupado com a violência e com as vítimas, como vocês colocaram. É lastimável, é triste, destrói vidas, né? Então, o processo penal, o direito penal, ele está imerso em misérias. Então, de fato, é muito lastimável, mas nós defendermos direitos e a permanência da saída temporária tal como ela está, não significa uma concordância com esse processo ou uma perspectiva de que não se importa com essas questões, porque nós nos importamos. Então, nós podemos pensar medidas a longo prazo, né, que são medidas mais estruturais e que demandariam tempo, que daí seriam projetos de Estado, né,
Então, projetos a longo prazo que deveriam continuar a implementação independente da troca de governo, então não só projetos de governo, e a curto prazo nós poderíamos pensar pequenas questões já no interior do estabelecimento prisional, com melhoria da qualidade, fazer com que o Estado realmente entre nas penitenciárias, nos presídios, porque nós temos várias pesquisas que mostram que uma das questões que tornam o cárcere produtor de maior criminalidade é o crime organizado, ao lado de outras questões. Então, por que existe isso? Né? Então, pensar nessa questão, agir em relação a isso, né? Melhorar as penitenciárias com comida de qualidade. Há várias denúncias de condições insalubres, né? Isso foi apontado numa DPF julgada lá no STF, que disse que o Brasil apresenta um estado de coisas inconstitucional em relação ao cárcere, violações sistêmicas de direitos, né? Então, talvez um caminho para reduzir a violência seja não aumentar a violência, né? Então, se nós formos para o lado de maior rigidez, né, mais violência, isso produz um comportamento, por outro lado, de maior violência. Né? Então, doutor, e daí só um ponto que foi colocado na fala, hoje, pela lei sancionada, está vedado a saída temporária para as pessoas condenadas por crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça. Claro que vai ter uma questão aqui de direito intertemporal, porque, em regra, leis penais mais gravosas não retroagem, não voltam para o passado, de maneira que não atingem aquelas pessoas que já estão condenadas. Valerá para frente, né? Claro que isso vai ser discutido. Professor, doutor Gabriel Furquim, o senhor disse aí a respeito de projetos, né, que cabe aí projetos. Eu até entendo ali quando a Maurícia, o tempo todo ela está divulgando casos que acontecem de pessoas que estavam envolvidas, que saíram e não voltaram, existem, mas daí eu concordo com uma fala do doutor Gabriel, que ele diz que falta para o nosso Estado, para o nosso modelo de sobrevivência, vou dizer sobrevivência porque a gente tem vivido dessa forma, né, doutor? O que as pessoas dizem assim, as famílias se trancam dentro de casa para os bandidos poderem ficar soltos, né? Isso já é uma fala recorrente da população por questão da violência. Mas o que falta aí, mais do que mais uma lei de que pode ou não pode, falta um instrumento de investigação, né? O fulano teve direito à saidinha e ele está saindo. Como que isso acontece? Como que ele vai? Para onde ele vai? Porque muitas vezes sai e não vai para o endereço que foi informado, né? Porque ele já sai ali na intenção da malandragem, talvez, né? Também não vamos julgar. Mas falta, então, instrumentos do Estado, e daí eu acho que caberia uma lei, e não só a lei, porque a gente precisa capacitar o Estado de poder fiscalizar, né? De fiscalizar aonde que a Maurícia foi. A gente tem a tornozeleira eletrônica, mas mesmo a tornozeleira eletrônica, que quando surgiu aqui no Brasil a gente achava que ia ser uma coisa que realmente ia funcionar, e aqui eles conseguiram dar um jeito. Eles deixam a tornozeleira eletrônica em comparsas, como o senhor bem falou, que o crime organizado ele realmente interfere nessa questão dos detentos saírem e cometerem mais crimes, inclusive acertos de contas para quem está lá dentro e não conseguiu sair, né? Ou nem vai conseguir sair tão cedo. E a gente noticiou esses dias a tornozeleira eletrônica, o bandido, né? O criminoso, o detento que estava com a tornozeleira, ele
viaja o mundo inteiro, porque daí deixou a tornozeleira no pé de outra pessoa. E assim, consegue, né? Burlar o sistema. O tempo todo eles estão pensando que o pessoal até brinca, né? Que também já virou um senso comum de dizer a NASA precisa vir estudar aqui, né? Porque o controle que seria uma tornozeleira eletrônica, realmente, ela também precisa de aparatos aí de fiscalização. Não adianta a gente só trazer mais uma possibilidade e depois essa possibilidade não se concretizar, porque ela não tem continuidade, doutor. Depois o senhor me corrija aí se eu estiver errado. Então, falta aí critérios, né, do governo, talvez uma lei, e para essa lei aparelhar, para que tenha uma fiscalização maior, né, dentro dessa condição aí da saidinha. E além ainda que o doutor Gabriel falou, mas eu gostaria de reforçar os critérios que são descritos pela nova lei, né? Que é crime de latrocínio, assassinato, estupro, tráfico de drogas, roubo à mão armada, pedofilia ou qualquer outro tipo violento de crime hediondo, não terão direito à saidinha. É isso, doutor? Bom, em relação à fiscalização, ela já acontecia. Então, de forma capenga, talvez? Não sei, mas estava aumentando a fiscalização. Então, como eu atuo e eu tenho escutado e visto várias pessoas que receberam visitas de agentes públicos, policiais em suas residências, para verificar se eles estavam cumprindo os deveres da saída temporária, que é estar no endereço que foi indicado. Então, e também o DECRIM, há uma portaria do DECRIM, que são os departamentos de execução criminais, de execuções criminais, que prevê como condição para a saída temporária a necessidade de comprovante de endereço, para que tenha certeza do endereço. Quando a pessoa sai do estabelecimento, ela sai orientada sobre seus deveres, né? O que ela pode, o que ela não pode fazer. Então, o que nós presenciamos recentemente foi um aumento da fiscalização. Então, os policiais verificam, vão até a residência. Constatou que não estão na residência, elaboram um boletim da polícia, boletim de ocorrência da Polícia Militar, e comunicam o juiz da execução em relação ao descumprimento. E daí, pelo descumprimento, nós temos as consequências, que é a revocação do benefício, cassação do regime semiaberto, que ele estava cumprindo, né? Enfim. E, inclusive, ele pode até... defesa. Inclusive, ele até pode voltar, né, a penitenciária por ter cometido crime ou por ter violado algumas dessas regras. Doutor, eu agradeço demais a sua participação. Muito obrigada por esclarecer tudo isso para a gente. Agradeço a Noêmia por mais uma vez, né, estar aqui para a gente debater um assunto tão relevante para a sociedade. E eu preciso encerrar o nosso Alerta em Debate. Muito obrigada. Obrigada, Noêmia. Obrigada, Maurícia. Obrigada, doutor. Suas considerações aí. Obrigado. Como Zaffaroni, que é um penalista argentino, fala, né? A questão criminal, a questão penal é tão falada quanto o futebol. Por isso que a gente acaba falando bastante, todos comentam, e eu fico muito feliz pelo convite. E há várias outras questões que nós poderíamos abordar, mas agradeço. Vamos abordar, sim, vão ter outras oportunidades, né? Mas, por enquanto, a gente fica por aqui. Tem mais Alerta Total para você amanhã, a partir das 11 horas da manhã, ao vivo. E agora, você fica com os 7 minutos de paz.